diversas nações atravessaram e atravessam seria exposto e finalmente finalizado devido às inescrupulosas conspirações. E eles sabem disso. Creio que algo irá acontecer. Carlos Bolsonaro, o profeta, IBGE. Ele está dizendo que algo vai acontecer. IBGE, Nicolas Ferreira vai protocolar CPI das pesquisas. Revista Oeste. Sobe para 10 o número de mortos depois de queda de ponte no Tocantins. 7 ainda estão desaparecidos, né? Diário do Poder. STF governa. Barroso manda regulamentar poder de polícia da FUNAI. A Constituição não diz que a FUNAI tem poder de polícia, mas o STF o dará, né? Metrópolis política. Governadores do Nordeste defendem decreto sobre o uso da força policial. Ouça isso, irmão. Ouça isso. O consórcio Nordeste saiu em defesa do decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, que regula o uso das forças policiais no Brasil. O documento foi assinado pelos governadores da região, divulgado na noite de domingo, depois que o decreto foi alvo de críticas por representantes do Sul e do Sudeste. Eu vou dizer uma coisa para você. Aqui, há alguns anos atrás, existia um movimento no Sul dizendo: o Sul é meu país, e eles queriam fazer aí um plebiscito para separar o Sul do país do resto, né? Eu acho que já há uma separação clara, né? O Sul e o Sudeste, né? Já há uma separação clara do Nordeste, né? Onde os caras são a favor de tudo que é ruim, né? Os políticos, é claro, não o povo, né? Hoje, Senado se une a governadores para derrubar decreto de Lula sobre o uso da força policial. Poder 360. Patrocínios disparam e Correios, escute isso aqui, financiam um evento na Colômbia. É só para lembrar você que o desdobramento não erra nunca, em Bogotá, né? Meio Independente, veja. Dias antes da posse de Edmundo Gonzalez, Maduro demonstra fraqueza e diz temer os cavalos de Troia na Venezuela. Falando em Venezuela, né? Olha aí. Maduro, os caras já estão arrancando aí, né? As placas e as coisas aí, né, irmão? Olha aí, irmão. Ai, vamos lá. Estudantes da Polônia estão recebendo aulas obrigatórias de tiro nas escolas. E já sabe o que vai acontecer lá, né? Você já sabe, né? Reação nacional. As forças talibãs declararam guerra ao Estado terrorista do Paquistão. Agora o exército paquistanês e seu ISI gritam de extremo medo. Começa o processo de destruição do Estado terrorista do Paquistão. Guerra à vista, né? IDF elimina 100 terroristas do Hamas que tentavam fugir das áreas de combate em Gaza. Israel também está caprichando. Space Liberdade, olha aí. Indianos agora são maioria, são o maior grupo de proprietários de imóveis em Londres, superando os próprios ingleses. A Inglaterra está sendo colonizada, né? Pelas suas antigas colônias. Ivan Kleber. Elon Musk declarou que a sua oferta de $1 bilhão pelo portal Wikipedia ainda está disponível. Recentemente, ele pediu para que as pessoas parassem de doar para o Wikipedia, dizendo que o site, na verdade, era Wokepedia e uma relação com a agenda woke. Olha aí. Esse aí é um tsunami. Tem um terremoto com tsunami que aconteceu ontem aí, né? Tá aí, ó. Você tá vendo a onda lá, né? É um vídeo, mas não tem como a gente passar o vídeo, então a gente fez um print. Olha lá. Terremoto 7.4 em Vanuatu, tá? Dia 17 de dezembro de 24. Um grande tsunami atingindo ilhas, né? Bem depois de um grande terremoto aí, tá? 3 acidentes aéreos no mesmo dia. Coreia do Sul, Noruega e Canadá. Grandes, né?
Isso não é normal, não pode ser apenas coincidência. O que está acontecendo? Metrópolis. Veja o que disse o piloto antes de cair do avião explodir na Coreia do Sul. Ele disse que foi atingido por pássaros. O avião da Coreia do Sul foi atingido por pássaros, né? Tem mais aí. Pode trazer isso aí. Estados Unidos cancela alarme de tsunami após terremoto de magnitude de 7 pontos na costa da Califórnia. A gente está mostrando para você aí terremotos e tsunamis por todo o mundo e todos os aviões que caíram, para dizer para você que alguém profetizou isso quarta-feira da semana passada, né? E no final de semana aconteceu quase tudo o que foi falado, né? Faltam algumas coisas ainda. Desirê Rugani, olha aí. O presidente eleito Donald Trump anunciou que todos os militares que foram dispensados por recusarem a ordem da vacina Covid serão reintegrados e receberão o pagamento integral retroativo, juntamente com um pedido formal de desculpas do governo dos Estados Unidos. Você ouviu falar que o Google retirou do ar o seu marcador de valor de dólar, a precificação do dólar, porque a AGU fez uma notificação formal, né, o Google, porque eles estavam errando, né? Pode subir aí, Gabriel. Que eles estavam errando e estava sendo um negócio e tal. E aí o Google tirou do ar aquela página que dava o preço do dólar. E essa ação do Google virou uma ação do governo nos Estados Unidos. Entendeu? Virou uma ação nos Estados Unidos e o governo americano já intimou o Google a esclarecer por que tirou do ar a sua página de precificação do dólar, quem pressionou e por que eles tiraram. Isso quem denunciou foi o deputado Eduardo Bolsonaro, que está aí falando isso também, né? Também. Né? Isso aí, final de semana já aconteceu as tretas aí, né? Só o começo, né, irmão? Mas você já sabe, né? Isso aí é só o começo. Espera os primeiros 10 dias de janeiro, aí você vai ver uma coisa, né? Vou trazer os ventos. Primeiro vento do macaco branco, tá vindo esse vento, tá? Lembrando que os nossos ventos e as cartas são de ficção, não trazem relação nenhuma com fatos, pessoas ou instituições reais. Não faz nada disso. Isso aqui é história, ok? Isso é ficção. Tem que ficar muito claro isso aqui para todo mundo. Qualquer relação que você fizer com a realidade, o problema é seu, ok? Nós não temos responsabilidade com isso. Nós estamos aqui contando história com personagens e lugares fictícios, ok? Mas você sabe disso, mas precisa ficar sempre muito bem explicado isso aqui. Macacos brancos tiveram oportunidade de olhar partes de folhas secas sobre o macaco negro. Elas dizem que ele recebeu do velhinho de Nárnia do Norte um pó mágico dourado para produzir e manipular uma festa em Nárnia do Sul. E esta festa era uma festa encantada. As folhas pedem intervenção das águias e um curso imediato para o macaco negro e para o Bento Carneiro. As folhas secas são prévias, que darão uma direção para as águias. A Liga da Justiça teve acesso às folhas secas e disse que o macaco negro entrará para a história como o primeiro macaco de Nárnia do Sul a ser cursado pelas águias. Segundo a Liga, Rubi já concluiu parte das folhas secas e quer olhar nos olhos do macaco negro em Nárnia do Sul. E segundo Rubi, ele estará em Nárnia do Sul entre fevereiro e março, não tem ainda data definida. Agora o segundo vento é da secretária. Ok? Secretária. A ex-escrava da vagaba Mordo Bananas foi chamada para uma reunião de emergência que foi conclamada pela própria vagaba-chefe.
Segue agora o assunto tratado entre os ladrões de Nárnia. A vagaba disse que precisa extinguir todos os grupos formados para roubar Nárnia do Sul. Ela disse que todos eles, já têm seus nomes como alvos dos narnianos do norte e que a casa já caiu. Desesperada, a vagaba disse que os narnianos do norte trarão tudo à tona. E ela foi aconselhada a admitir até parentes e amigos próximos que ela havia contratado para o reinado de Nárnia, já foram denunciados pelos faladores profissionais de Nárnia do Sul. Ela foi aconselhada por gravatas próximos, pois os próximos atos serão para derrubar o Gambá, pois a crise financeira que está instalada em Nárnia do Sul, no reinado, não vai mudar com o Gambá no trono. E todos já têm ciência que vão cair, que todos os ratos que estão no reinado de Nárnia, debaixo da autoridade do Gambá, vão cair. Pastor, chegaram às minhas mãos todas as previsões dos astros para os futuros voos das águias, para dar curso para grandes gravatas de Nárnia do Sul. Essas previsões se devem aos ventos soltos pelo frango. Rubi e sua equipe distribuíram essa minuta para todos os territórios onde haverão tais voos. E eles já têm todos os pecados confessados. O plano é parecer uma busca frenética, porém, o frango já tinha tudo pronto, pois é muito organizado, e isso foi trazido com ele para a Nárnia do Norte. E a linha toda já está achada e olhada pelas águias. Primeiro ato, relatório. O frango, ex-chefe dos podres inteligentes, afirmou que os reinados de Chaves e Podre financiaram festas dos ratos em Nárnias latinas. Gambá é um dos nomes mencionados como beneficiário destes milhos, junto com nomes de outros reis regionais, como FHC, Playboy e outros. Segundo ato, o esquema de financiamento de milhos. Segundo Frango, o rei da Terra do Podre usou baldes móveis reais para transportar estes milhos e sem que eles fossem olhados nas fronteiras, pois eles tinham selos reais. Olha como eles traziam os milhos. Em baldes reais com a chancela do rei, que os outros não podem olhar o que tem dentro. Entendeu? É que são coisas diferentes, Solange Sol. Isso aqui é do frango. Ok? São coisas do frango. É um outro assunto narniano. Então, a relação de tempo é diferente por isso. Quando vocês olharam de janeiro é uma coisa. Isso aqui é outra coisa. Ok? Isso aqui é outra coisa. Por isso são datas e pessoas diferentes, porque é outra história. Vocês têm que usar o cérebro de vocês aí. Tá? Esses neurônios aí. O objetivo seria expandir a influência podrense e consolidar a aliança com reinos alinhados com os seus pensamentos, fazendo assim um grande grupo de amigos. Ok?
Terceiro ato, folhas secas e evidências. O frango afirma ter folhas secas e relatórios para provar tudo o que está cantando. Disse estar disposto a colaborar com o povo dos altos galhos da terra das touradas e da terra das águias. Essas folhas secas ainda não foram tornadas públicas ou validadas ainda por olhares independentes. Ainda são ventos. Cartas narnianas. Macaco branco. Glória, neste final de semana, sentiu na pele. Toma um chazinho de Durex aí para dar uma maciada no teu coração. Glória, neste final de semana, sentiu na pele o que é a pressão de verdade e cede para liberar parte dos milhos. Macacos de alta estirpe do reino já previam e os rumos políticos mudarão a partir de agora. A NNC do Norte afirma que quando o Loirão assumir vai provocar uma verdadeira revolução nas Nárnias e principalmente contra adversários que mentiram e manipularam as festas de Nárnia do Norte de um tempo atrás. Gravatas comentaristas da rede narniana do Norte foram claros. Onda de investigação e punições do reinado do Loirão em Nárnia do Norte e em todas as Nárnias latinas vão entrar para a história. Sua equipe e indicados gravatas estão com autoridade de Estado que jamais foi visto. O assunto não poderia ser outro. Colegas em Nárnia do Sul começaram a usar o espelho narniano e já expondo o real cenário que Nárnia do Sul vai enfrentar. Rubi, com o novo chefe do departamento de buscas das águias e gravatas da base do Loirão, estão esfregando as mãos para agora, em janeiro, e mostrar ao mundo quem é o Loirão e a terra do podre. E o podre vai sentir o poder de Nárnia do Norte, que vai colocar o legítimo ganhador das festas, o Ed, no poder. O recado será claro para Nárnia do Sul e tudo será passado a limpo. Scarface. A ratarada e os faladores profissionais corruptos deram um tiro no próprio pé ao divulgar dados, números do reinado do Pelicano de um tempo atrás, como se fossem números positivos do reinado do Gambá. A maquiagem foi tão mal feita como se fosse um traveco na beira da rodovia. É a prova real que o plágio econômico é o último recurso dos faladores corruptos para passar pano para o larápio. Economistas internanianos ficaram impressionados como o Gambá, em plena luz do dia, usa métodos do podre na sua terra, mas com uma dentadura paralela, o qual ele é o empregado, eu diria o mucambo. Glória, ao ceder às pressões dos gravatas, não conseguiu estancar o clima péssimo entre os grandes galhos e as casas de Nárnia Central. O milho do norte, se mantendo na casa dos 6 milhos para cima, é impossível o reinado não manter novas e promover novas pedaladas, o que a oposição aguarda para colocar o tranca-rabo definitivo, caso o Gigi mantenha a promessa para os traídos pelo Gambá. Gigi não é uma referência de confiança, pois colocou o Gambá no poder e a parte interessada. Peneiradores também cravaram. O Centrão vai obrigar novas maquiagens e pedaladas do reino para também encurralar Gigi e seu poder paralelo, o pecado organizado. Sombra do Scarface. A tentativa do Gambá e sua cúpula de mudar as regras da festa para a pequena casa de Nárnia Central só não dará certo se o centro grandão reagir. Porém, Nárnia do Norte entrará no jogo em alguns dias, com a ameaça da onda pelicanista de ser a maioria dos gravatas na próxima troca. Gazela e Gambá tentam manipular e mudar regras para se perpetuarem no poder com maioria nas suas casas. Pelicano, de forma inteligente, com o Rodomar e os meninos do bem,
estão fazendo uma revolução política e acordos que podem destruir o plano do Partido dos Ratos de modificar as festas. O assunto tomou conta de toda a ala política que pode trazer revelações. A interferência do Norte. Ontem, a NNC do Norte divulgou parte do plano do Loirão e sua equipe para desmantelar quadrilhas políticas em toda a Nárnia do Sul. Como a Terra do Podre será o primeiro reino na gestão do Loirão que sentirá o grosso entrar, e Nárnia do Sul, com sua base política, começa a pôr as suas barbas de molho. As árvores, há meses, estão usando fraldas geriátricas, pois as caganeiras são visíveis. Pelicano age com inteligência e boca fechada, mas o gambá corre contra o tempo, que já não existe mais. Secretária. Em Nárnia Central, mesmo com o recesso, não há férias. Algumas aqui. Pelo contrário, os inimigos de Nárnia do Sul não descansam. Pontuais falaram comigo e comentaram que os grandes galhos vão pôr o seu plano em prática, pois não havendo quórum, podem agir na canetada a fim de salvar a chapa do gambá corno e do chuchu morto. Segundo me passaram, neste final de semana, em Lameado teria recebido uma péssima notícia. Aliás, duas. Uma, que Nárnia do Norte tem todas as conclusões dos processos de folhas secas que as festas de Nárnia do Norte e em Nárnia do Sul foram manipuladas, sendo que Nárnia do Sul pelos próprios grandes galhos. A segunda é que o Centro Grandão abriu guerra contra o gambá corno e que o chuchu, seu preferido, pode cair junto. O mensageiro dessa péssima notícia seria o próprio Gigi. Mas em Lameado, não perdeu a pose e diz que vai soltar o macaco negro para agir. Tais ventos vieram de gravatas do centro, que foram traídos e amputados por Glória com o aval do próprio Enlameado, acreditem. Gigi está de volta e vai colocar a chantagem em plano contra o gambá, sim, como Lidra fez. Mas com o troço na mão, o sistema age, mas uma fumaça vem por aí. Quem vai servir de recado para o Centro Grandão é o próprio Chuchu. Os resistentes. Corval aguarda novas folhas secas que estariam sendo confeccionadas pelo macaco negro, a mando do próprio Enlameado. Segundo Ventos, os grandes galhos mais uma vez foi colocado na parede. Isso nunca fica bom. O grande corvo teve 6 reuniões no próprio corval do macaco negro. No próprio galho do macaco negro, nos últimos 6 dias. Que, na nossa opinião, é algo que já está sendo tramado. Há novas operações que estão comentando, miram gravatas importantes e pássaros importantes, mas as especulações podem trazer novos indícios. Caídos sumiram, mas estão com seus cavalos prontos, pois cada operação que o macaco negro promove é transformada em comissão. Paga com milho vivo. Mas janeiro vem aí, e nós estamos só à espera, espreitando. Quem sabe para ajudar os narnianos do norte somente até aqui. Obrigado pela tua audiência. Não esquece, você que está no YouTube, de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal. Você que está aqui no X, no Facebook, compartilhar, ajuda a gente aí. Amanhã ainda estaremos aqui, tá? A gente vem de manhã e a gente vem à tarde e amanhã também. Tá legal? Vamos ficar, né? Vamos ficar esperto todo mundo. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe todo mundo. Tchau.